Vou até me encostar um pouco mais aqui na cadeira, porque neste vídeo vai ser uma coisa um pouco informal. Eu vou contar a história de como eu comecei a investir. Meu nome é Guilherme Anoni, do Para Sempre Investidor. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui no canal nós falamos sobre finanças e investimentos e a forma que você lida com o seu dinheiro de uma forma fácil, eficiente e inteligente. Eu espero então que vocês me acompanhem nessa jornada, acho que vai ser muito bacana compartilhar essa minha experiência de investimento e eu tenho certeza que vocês vão estar fazendo alguns flashbacks e relembrando também para quem já começou a investir, né, alguns passos que a gente sempre passa em comum, bem como que isso sirva de inspiração para as pessoas a começarem a investir e ver que não é difícil. Tenho certeza, fique até o fim, essa história é bem legal e vocês vão aprender bastante mesmo escutando uma história. Pois bem, no ano de 2017 foi quando eu conheci de verdade finanças e investimentos. A minha vida começou a mudar nesse ano quando eu fui para um congresso da B3 em Campos do Jordão. Naquela época a bolsa fazia eventos a cada 2 anos e eu fui nesse evento com o intuito de conhecer e me aprofundar nesse mercado. Lá eu até tive a oportunidade de conhecer Daniel Kahneman e fui sorteado no palco, tirei uma foto com ele. É o pai das finanças comportamentais, um ídolo para mim. Vou deixar o card aqui também para você ver esse vídeo da história que eu conto só sobre esse encontro. Vale a pena, confira ali que é sensacional. E naquele mesmo ano eu comecei uma pós-graduação na PUC de Finanças e Investimentos. E o que eu percebi indo nesse evento e fazendo a pós-graduação foram duas verdades. Eu não entendia quase nada desse mercado. E a segunda verdade, e a mais forte, é que eu me apaixonei por esse mercado. Então eu acabei consumindo tudo que eu podia para entender isso, porque o mercado de finanças e investimento foi como aquele amor à primeira vista. Eu sempre tive um pezinho ali, naturalmente eu trabalho desde 2007, né, na parte empresarial, comercial, então planilhas, finanças, controles sempre foram muito fortes na minha vida e eu tenho uma predisposição para números muito bom. E isso aconteceu ainda lá quando eu fiz metade do curso de engenharia civil, onde o meu raciocínio lógico foi um pouco aguçado e eu consegui ter uma visão de números e compreensão muito bacana. Então, voltando já para 2017, eu comecei a dar meus primeiros passos no mundo das finanças e investimentos. Eu não investi ainda, eu não tinha nem conta aberta. E isso foram aí uns 6, 7 meses de muito estudo. 2018, eu acabo conhecendo um grande amigo meu até hoje, Thiago, um abraço aí para ti. E numa janta, ou nós estávamos jogando golfe, não lembro, ele me disse assim: Olha, eu sei que tu quer começar a investir, eu tenho um amigo, nós podíamos marcar em um bate-papo, um encontro, e ele dá uma aula para nós. E foi assim que tudo começou. Na próxima semana mesmo ali, nós já se reunimos, umas 4, 5 pessoas, e veio esse outro amigo, Rodrigo, também. Um grande abraço para ti, Rodrigão. E ele, por já ter experiência na área da bolsa, operando mercados, ele realmente deu uma aula para nós, explicando conceitos básicos, dividendos, gráficos, sobe e desce, day trade, e desde como comprar as primeiras ações. E ali eu comecei a dar, então, os meus primeiros passos. Resolvi abrir uma conta numa corretora taxa zero, para justamente não pagar taxas, e comecei a comprar. Minhas primeiras duas compras foram Itaúsa e Transmissão Paulista, R$ 200 em cada uma das empresas, um aporte de R$ 400. Como sempre, e como 99% das pessoas que começam a investir, o que nós buscamos? Os dividendos, os tão queridos dividendos que tanto nos enchem os olhos, né? Então acabamos fazendo isso, estudando, até porque naquela época, 2018, o começo ali, o Barsi era uma figura muito forte no Brasil e era um dos poucos assim que tinha uma história na bolsa a seguir. E como ele falava de dividendos, naturalmente nós fomos atrás. E começamos então, semana após semana, nos reunindo, conversando, foi entrando mais gente no grupo e começamos a comprar ações com uma frequência bem legal. Na época lá, a gente só buscava ficar brincando com a cara do outro, a tua ação subiu, a minha caiu, eu tô ganhando tanto, você tá perdendo. Era uma disputa ali de, de rentabilidade, uma loteria, né? A gente depois vai entender por quê. Então, mas era muito bacana porque aguçava muito conhecimento. Nesse ponto, quando eu comecei a investir, é muito fantástico porque o nosso cérebro
Começa com aquele efeito Dunning-Kruger. A gente acha que em pouco tempo nós sabemos muito sobre um assunto. E depois, com o passar do tempo, a gente vai vendo que nós não sabemos nada disso. Então, nesses primeiros 6 meses, você se sente o Warren Buffett. Você acha que 5% de rentabilidade no dia ou no mês é muito fácil de conseguir, porque você está exposto a esse mercado. Eu trabalhei a minha vida inteira sempre com computador, e eu lembro que comecei a fazer os investimentos, eu peguei um notebook velho, e eu deixei do lado assim, ó, puxava uns fios aqui, tudo e tal, um mouse, porque eu deixava a tela da corretora aberta ali, e eu ficava trabalhando, porque eu queria estar vendo as cotações, os gráficos ali, era muito interessante, e você acha que isso é tudo de bom. Eu lembro que uma vez que a minha secretária passou assim, ela olhou assim, nossa Guilherme, você está trabalhando e agora está vendo esses gráficos, nossa, isso deve ser muito bom, você é muito inteligente. Cara, aquilo foi, olha, um afago no ego absurdo. Eu me senti o prêmio Nobel, que era o cara que sabia tudo. Mal eu sabia que tudo que eu estava fazendo não valeria para nada, e esse tipo de coisa é uma grande furada para quem quer investir de forma consciente por longo prazo. Mas é só para entender que essas histórias elas se repetem em qualquer lar, em qualquer pessoa, porque você começa a investir e você acha que você sabe mais do que o mercado, que você tem uma informação privilegiada, que você tem uma sorte e que você tem controle de algo que é incontrolável. Pois bem, continuando, depois, 2019, foi o ano que eu comecei a estudar o mercado americano, comecei a entender por que lá é tão grande e por que o Brasil é tão pequeno. Naturalmente, desde que eu conheci mercados, eu comecei a buscar sempre o melhor, sempre aprender, até chegar no último estágio. Então, 2019 eu migro toda a minha carteira de investimentos para o exterior e tiro um grande problema das minhas costas. Como eu tinha aquela questão do computador ligado ali nos negócios, você também entra na pira. Meu celular, eu tinha trocentos grupos de WhatsApp das empresas. Eu tinha comprado acho que umas 15 empresas no Brasil. Aí eu tinha grupo de várias empresas, Bradesco, Ultrapar, Unipar, Ultragás, Lapra, um monte de coisa. Aí para ficar ali discutindo coisa, vendo preço, cara, eu tinha me inscrito nos RI de todas as empresas. Eu recebia mais e-mail, eu recebia uns 300 e-mails por dia só de fato relevante. Eu seguia mais de 300 pessoas nas redes sociais, os gurus, os caras, casa de análise, porque tu quer consumir conteúdo, tu quer aprender. E isso, cara, uma grande bagunça. Foi uma coisa assim que tu fica perdido. Uma hora eu vi, eu tava com praticamente uma carteira relativamente pequena a nível de valores, mas eu tava com quase 80 ativos diferentes na carteira entre Brasil e Estados Unidos. Aí eu falei, cara, que loucura, meu imposto de renda começou a ter 30 páginas, porque era lançamento só dessas empresas, dividendo, aquela folia toda. Então, quando eu conheci o mercado americano, comecei a ter um gostinho um pouco mais para coisa boa. Naturalmente, depois veio a crise de 2020 e eu busquei estudar ainda mais. E eu fui para uma área que lá em 2017 tinha me aguçado quando eu conheci o Daniel Kahneman, que era justamente finanças comportamentais, ou behavior finance em inglês. E eu fiz um curso na Universidade de Chicago sobre a psicologia financeira, o próprio livro aqui do nosso Morgan Housel aí leva esse mesmo nome, e eu deixo ali porque é um dos clássicos da economia, tem que ler. Então, o curso de Chicago, ele me abriu ainda mais a cabeça para o investimento passivo e para com que nós prestemos atenção de que nós não temos o controle que a gente acha que nós temos sobre os investimentos. E foi o mesmo ano que eu conheci os ETFs. Então, foi o conjunto que eu precisava. Entender mais sobre como que o nosso cérebro funciona e a forma que tomamos as decisões, e os ETFs, que são os investimentos mais eficientes e inteligentes do mundo para a construção de riqueza de longo prazo. Nisso, eu acabei migrando, então, da mesma forma que eu tirei os ativos do Brasil e fui para os Estados Unidos, eu acabei tirando os ativos individuais da minha carteira mensalmente, faço isso até hoje, e jogo para os ETFs todos os meses. Então, desde 2020, eu compro regularmente, todos os meses, sem falhar nenhum, ETFs no mercado norte-americano, ETFs que compram o mundo inteiro. E isso me levou para 2022,
após 2 anos dessa prática e desse treino, a comentar com muitas pessoas. Eu começava a ajudar as pessoas a montar as carteiras, falava dos ETFs para as pessoas. E um dia eu fui chamado por um amigo também, eu mando um grande abraço, Pablo, obrigado, para uma palestra em Itapema, uma cidade próxima onde eu moro, para falar sobre investimentos, para falar sobre finanças. E quando eu trouxe a metodologia dos ETFs, investimento no exterior, e a forma que eu lido com a carteira, e melhor, a forma que eu invisto, o meu estilo de vida como investidor, eu também até tenho um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre isso, as pessoas foram me buscar a... Tá, e aí? E aí, Guilherme, como é que funciona? Então, com isso, eu acabei desenvolvendo a empresa Para Sempre Investidor e criei o método PSI, que é justamente o método, o produto hoje da empresa Para Sempre Investidor. É uma mentoria onde eu ensino a pessoa do absoluto zero até ela se tornar um investidor completo em apenas 8 horas. Então, isso foi a minha história até o momento de como eu comecei do zero até se tornar um investidor completo. Eu levei praticamente 6 anos e meio. E hoje eu consegui compilar tudo isso no método PSI e é a forma que eu estou passando hoje para mais de 20 mentorados até o momento já, que me procuraram e confiaram em mim e já estão investindo de forma fácil e de forma tranquila. Por que eu digo isso? Porque a gente começa a investir, como eu falei lá na frente, lá atrás, perdão, era computador aberto, 200 grupos de WhatsApp, se preocupando com as cotações e tudo mais. Hoje eu levo 5 minutos por mês para investir. Eu abro o home broker, vejo o que a minha planilha diz para comprar, simplesmente aporto e fecho. Eu não leio notícias, eu não me preocupo com o mercado, eu não me preocupo com os juros, eu não quero saber quem são os personagens da política. Estou falando, só um detalhe, na parte de investimentos. Tá? Quando se trata de trabalho e empresa, claro que nós temos que ponderar essas informações sempre. Mas notícias para você querer investir, buscar dica, empresinha da moda, criptomoeda que pode explodir, esquece. Então, eu sempre bato em todos os vídeos aqui, essa é a mensagem principal do Para Sempre Investidor e da minha metodologia de investimento, é que você tenha tempo, é que você tenha dinheiro. E isso faz com que você tenha essa liberdade. Você ter 5 minutos por mês para investir e não se preocupar com informação, com finanças, não se preocupar com currículo. Você não precisa ir para o exterior buscar conhecimento para investir. Eu fui porque eu sou apaixonado por esse tema. Eu fui para Chicago, eu fui para Harvard fazer uma imersão lá presencialmente, porque eu sou apaixonado por esse tema e é aqui que eu resolvi empreender. Mas agora você que me assiste, que é um profissional liberal, que é um baita autônomo, que é um empreendedor, que é um empresário, que é um funcionário, e você não é da área de finanças, vá empreender no seu ramo, cresça na sua empresa e deixe com que os investimentos façam o seu papel. Eu espero que essa minha história, de uma forma muito reduzida, muito simplista, tenha te trazido alguma nostalgia de como você começou a investir lá atrás. Quero que você comente aqui qual foi o ano que você começou a investir ou se você ainda não investe e por quê. Eu espero que essas informações possam te auxiliar a tomar essa decisão, a dar esse pontapé inicial e dizer assim, vamos começar porque investimentos da forma certa é muito fácil e a vida que você tem se torna ainda mais leve. Como sempre, comente no vídeo, compartilhe. Obrigado pela sua audiência e nos veremos no próximo vídeo.